dando prosseguimento à nossa jornada evolutiva, buscando o conhecimento que nos estruture os passos e a orientação que nos fortaleça a fé. Que possamos, Senhor, deixar para trás, a cada dia, as nossas imperfeições, caminhando com segurança contigo neste novo caminho que nos abristes ao Espírito, conhecendo a verdade, Senhor, e valorizando a vida, como é o propósito de Deus, nosso Pai. Que a tua paz permaneça conosco nesta jornada, hoje e sempre, e que assim seja. E nós estamos recebendo hoje o Renato Bernaschi para falar com a gente aqui. Muito bom dia a todos. Muito bom estar aqui no domingo para a gente poder fazer as reflexões que a doutrina espírita nos permite e principalmente as reflexões sobre o Evangelho que o nosso mestre nos deixou. Eu, toda vez que vou pensar num tema de uma palestra, eu fico tentando acertar as expectativas da forma mais intuitiva e não precisa, né? E a minha tendência sempre é olhar para o Evangelho para tentar trazer uma luz. E a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, a interpretação das passagens e parábolas de Jesus segundo a nossa doutrina, que Allan Kardec compilou neste livro importantíssimo e fabuloso, que é o nosso guia moral. É aqui onde nós temos as respostas das dúvidas morais que nós possamos vir a ter em nossa vida. Se a gente tem alguma dúvida sobre como agir em determinadas situações, nas situações em que a gente é colocado à prova, nas situações em que a gente tem que atestar o nosso caráter, a nossa moral, é só olhar aqui. Aqui tem tudo. Aqui estão todas as respostas do que a gente precisa para suportar e para vencer as dificuldades nessa vida. Então, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma luz apontando numa direção sobre um determinado conhecimento, sobre algo que a gente precisa tornar-se ciente, coisas que nós precisamos absorver para poder suportar e vencer as dificuldades da Terra. E aí, quando eu vou passando um capítulo após o outro, eu tenho vontade de trazer todos para vocês. Eu tenho vontade de que toda essa bênção de conhecimento se espalhe em nossas vidas, que a gente possa se conscientizar de tudo que está aqui dentro e que a gente consiga, com isso, ficar mais forte, a gente consiga ter mais consciência de quem somos, do nosso papel. Isso que a doutrina espírita permite para nós. Mas aí, quando eu estava folheando os capítulos, eu me deparei com um que, na verdade, assim, é difícil falar. Nós precisamos muito ouvir esse capítulo hoje, na fase que estamos. Precisamos ouvir todos. Mas me chamou a atenção novamente. Eu já trouxe aqui, há um tempo atrás, este tema, o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das bem-aventuranças mais incríveis que temos. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que sentem dor, aqueles que estão em aflição, sofrendo por algum motivo. E a bem-aventurança termina, porque serão consolados. E é uma bem-aventurança maravilhosa.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós temos, não por coincidência, neste capítulo, o mais extenso dos capítulos do Evangelho. O que Allan Kardec levou mais tempo discorrendo sobre um assunto, trazendo informações, dependendo das versões ou do formato, mas o livro que eu peguei, por exemplo, esse capítulo tem 36 páginas. É bastante. É bastante informação. Tem outros que são bastante menores do que esse. Só de instruções de espírito são 14 instruções de espíritos. E por que a gente nunca pode desprezar a capacidade pedagógica de Allan Kardec? Se ele investiu mais tempo neste capítulo, se ele nos trouxe mais informações neste capítulo, isso tem um propósito pedagógico. É porque ele sabia que estaríamos em aflição. Ele sabia que nós estaríamos sofrendo. E ele quis trazer essa bem-aventurança muito detalhada para que pudéssemos conhecer este consolo prometido na bem-aventurança. E eu trago assim, para fazer esse capítulo inteiro para vocês, eu precisaria de muito tempo. De muito tempo. Essa 1 hora não será nem de perto o que eu precisaria para a gente discutir todos os pontos. E eu convido vocês à leitura desse capítulo, ponto a ponto. Mas eu trouxe então 3 tópicos que eu considero fundamentais e que fecham pelo menos uma compreensão importante deste tema. É justiça das aflições. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E faz muito sentido. Então, em justiça das aflições, nós vamos entendê-las. Por que sofremos? Em causas atuais, nós vamos perceber que nós temos situações em que o nosso sofrimento tem causa presente. E em causas anteriores, vamos perceber que a causa não remonta a esta encarnação. E aí nós vamos fechar esta compreensão. E por que é interessante e importante, principalmente, que possamos entender as aflições? Por que é importante que nós tenhamos compreensão sobre elas? Porque se a gente não entender, nós podemos pensar que Deus, nos momentos anteriores da nossa encarnação, vai fazer uma distribuição aleatória de benfeitorias, de bênçãos e de tragédias na vida de cada um. Porque como podemos acreditar que há uma justiça na obra de Deus, que há uma justiça no processo reencarnatório, se não houver uma explicação correta do sofrimento que temos na Terra? Então você vai chegar em uma encarnação, uma pessoa chega abastada, chega cheia de facilidades, e a outra coberta de dificuldades. Se a gente não encontrar explicação para isso, a gente vai duvidar, pôr em xeque a justiça de Deus. E isso a gente não pode fazer. Quem na Terra hoje encarnado está livre de ter aflições, de ter dores morais, físicas, da vida,
Quem está livre? Tem alguém aqui que considera-se livre ou conhece alguém livre? Porque eu queria trazer essa pessoa aqui para dar um testemunho fantástico. Falei assim, eu estou livre de aflições. Tem alguém? Tem um ditado italiano maravilhoso que fala o seguinte: se você não tem problemas o suficiente, procure a sua família. Lá você vai encontrar bastante problema. Se a tua vidinha, no seu círculo mais fechado, está sem problemas, olha para o lado. Se ainda assim você não encontrar, que vai ser muito difícil, liga a televisão para ver se temos aflições. Liga a televisão, leia um jornal, acesse a internet e veja como está o nosso planetinha, ainda engatinhando no seu processo evolutivo. Ainda engatinhando em seu processo evolutivo. Então, nós não estamos livres de aflições. Se alguém aqui... Eu uma vez paguei minha língua. Eu uma vez paguei minha língua numa palestra e fiz uma pergunta. Falei assim, porque a vida não é tão boa assim, né? E uma pessoa levantou a mão e falou assim, é sim, é muito boa. Ela tinha 5 anos. A vida até então para ela era uma coisa maravilhosa. Ela não conhecia a aflição. Ela não conhecia dor, privação, sofrimento, angústia, decepção. Ela não conhecia nada disso ainda. Não que eu esteja desejando para ela, que é uma criança linda. Mas ela terá dificuldades para provar e passar ainda. Muito bem. Se todos nós, então posso colocar humildemente todos nós no mesmo balaio e falar que nós já tivemos aflições na vida? Sim, posso. Humildemente, vamos nos colocar nesse balaio, já tivemos, ainda temos ou ainda teremos. Como que normalmente nós nos comportamos em relação às aflições, às dores que temos na vida? A nossa atitude, colocando resumidamente, de uma maneira bem simples, em 2 situações, nós nos comportamos com aceitação e resignação, ou do outro lado, nos comportamos com revolta. Na maioria das vezes, nós aceitamos bem as dores que recebemos, ou temos uma atitude de não entender e não aceitá-las muito bem. A segunda alternativa? Sim, a gente normalmente não gosta, se revolta, e quando essa revolta toma ares um pouco mais soberbos, a gente olha para cima e fala, por que eu, Deus? Por que não se ajeitam as coisas? Por que eu não consigo passar por isso? Eu vou falar muito aqui, hoje, sobre uma pessoa fantástica que nós temos o privilégio de ter escolhido a nossa doutrina para ajudar. Eu vou falar muito hoje desse mineiro que tanto fez pela nossa doutrina e que acredito que ainda esteja fazendo, o Chico Xavier. Ele mesmo, no seu distanciamento gigantesco que ele tem sobre nós, na sua evolução, embora não admita, como todo espírito evoluído, ainda é humilde, quer levar uma chapuletada moral com luva de pelica, é chegar para o Chico e falar assim, como você é mais avançado que nós? Ele vai falar, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Essa humildade dos bons. Chega para qualquer um de nós e fala que a gente está um pouquinho melhor, já fala, você notou? Que bom, achei que tinha passado desapercebido. Essa
Esse é o orgulho dos que ainda têm que aprender. Muito bem. Então, normalmente, o Chico, até ele, em determinado momento, sentiu suas forças fraquejarem. E chegou para o seu mentor Emmanuel e falou o seguinte: Emmanuel, meu querido amigo, meu benfeitor, eu estou com dificuldades de várias ordens, físicas, familiares, financeiras. Você tem acesso à Mãe amorosa de Jesus aqui na terra. Você tem acesso a Maria. Peça um conselho para ela, por favor. Ele falou: eu vou ver o que eu posso fazer, Chico. Você sabe que ela é ocupada. Mas ela vai te atender. Vai lá, pede essa informação para mim. E foi. E voltou. E quando voltou, ele falou: Chico, eu consegui um recado de Maria para você. Jura, Emmanuel? Fala que eu vou anotar. Por favor, fala que eu vou anotar. Tudo passa. Tudo passa. O que mais? Só isso. Tudo passa. Esse foi o conselho de Maria para Francisco Cândido Xavier. Pode ser para nós também, em nossas aflições. Mas as bem-aventuranças já são bastante consoladoras para os que sofrem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pobre de coração, que significa humilde, porque vosso também é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Bem-aventurados sois vós que chorais, porque rireis. E bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É lindo isso? São palavras incríveis. Tão incríveis que Gandhi disse que se toda palavra sacra se perdesse no mundo e ainda restasse o sermão da montanha, a humanidade teria jeito. Mas como que funciona isso? Como funcionam essas bem-aventuranças? Você chega e tem uma conversa em suas orações, fala assim: Pai, eu entendi. Se eu sofrer, eu vou ser consolado. Se eu for perseguido, o reino de Deus vai ser meu. Se eu tiver fome, eu vou ser saciado. Mas quando que fecha essa conta? Quando que eu vou receber minha parte? Porque de sofrimento, eu vou falar um negócio. Eu já sofri muito, mas nesse último ano eu estou de parabéns. Porque o que eu sofri não foi fácil. Quando que vai começar a vir o troco desse negócio aí? É assim a justiça de Deus? Se você sofreu, você vai receber. Se você passa fome, vai ser saciado. Não é assim. Não é assim. Entre a aflição e o consolo, existem duas coisas que precisam acontecer primeiro. Estamos em aflição. Quando você terá esse consolo prometido? Você tem que ter dois passos. O primeiro deles chama-se entendimento. Entendimento. Você tem que entender para sofrer menos. Sofrimento pode acontecer? Ele acontece? Acontece.
mas tem que ser menos do que a gente normalmente deixa. E a segunda questão tem que ser ação. Tem que haver uma atitude. Então, entendimento e ação separam a aflição, a dor, do consolo. Você entende e age. Então, entendimento para saber do porquê do sofrimento. E a ação para que a gente possa tomar atitudes para diminuir esse sofrimento. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, escrevam aí, sim, nós podemos atuar diretamente na diminuição do nosso sofrimento. Porque, na verdade, somos autores deles. Isso a gente vai ver hoje. Então, depende de nós o quanto esse sofrimento se agiganta em nossos corações. Mas não é uma tarefa fácil. Não é algo que vocês vão sair dessa palestra hoje e vão falar assim, a partir de agora não sofro mais. O Renato ensinou a gente como não sofrer. Num passe de mágica. Não existe isso. Não existe. A tarefa é dura, ela é muito difícil, mas é possível. Por isso que Allan Kardec nos deu tanta informação no capítulo 5º. Porque ele sabe que para quem sofre é muito ruim. É muito difícil. Para quem olha de fora, o sofrimento do outro sempre não parece fácil. Você olha para um amigo seu que está sofrendo e fala assim, cara, como que você está sofrendo por causa disso? É tão simples de resolver. Mas quando é em nós, ele toma proporções muito grandes. E às vezes as pessoas desprezam o nosso sofrimento. Você está lá num sofrimento que está te consumindo muito, uma dor muito grande. E alguém chega e fala assim, eu não acredito que você sofre por causa disso. É tão pouco. Um pouco para quem vê de fora. Muito bem. Nós concordamos que temos aflições. Será que a gente tem mesmo? Será que a gente tem aflição uma vez por ano? Todo mês? Uma vez por semana? Domingo não, né? Domingo a gente começa vindo no centro, as aflições ficaram todas do lado de fora. Ela só começa de novo quando chega a hora que você está mais perto da segunda do que do domingo. Aí dá aquele, né, desconforto. Fala, puxa vida, vai começar de novo, né? Então levanta a mão para cima e fala, que bênção que vai começar de novo, né? Eu peguei as definições de aflição. Vamos ver com que frequência que acontece a aflição na nossa vida? Sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego, te tirou o sossego, por alguma coisa que vai afetar sua vida direta ou indiretamente. A gente tem isso com que frequência? Sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada ou traumática pode acontecer. Você já chegou alguma vez e teve uma dorzinha no peito? Um incômodo. Você passa a mão, alguém pergunta assim, o que você tem? Você fala assim, não sei. Eu estou incomodado. Já teve isso? Que você nem sabia explicar. Isso é uma aflição? Sim. É uma pequena aflição. E a última definição que eu peguei foi dor física ou moral. Dor moral de algo que fez de errado. Dor física das doenças do corpo. Incômodos da alma.
Então vamos lá. Temos algum desse tipo de coisas aqui? Uma vez por ano? Uma vez por mês, pelo menos. Uma vez por mês temos? Uma vez por semana? Tem gente que tem aflição todos os dias? Sim. Todos os dias é dia de aflição. Então não está na hora de achar alguma coisa para que tire isso? Vamos tentar? Primeira citação que eu trago hoje, além do que eu já tenho falado do capítulo 5 do Evangelho, é o livro maravilhoso de Emmanuel, psicografado, adivinha por quem? Chamado Palavras de Vida Eterna. E tem um capítulo que chama Nossa Cruz, que foi retirado do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa citação de Jesus. E aí Emmanuel vem comentando: ninguém se queixe inutilmente. A dor é um processo. A perfeição é o fim. Então nós temos uma estrada para percorrer. Nessa estrada tem previsão de sofrimento, para que no final cheguemos à perfeição. Assim sendo, caminheiros da evolução, continua Emmanuel, ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Todos nós temos a nossa cruz. Cruz é fácil de levar? É pesada? É difícil? E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura... Gente, prestem atenção nessa frase de Emmanuel. Olha o que ele vai falar agora, porque Emmanuel é um benfeitor de um amor incrível. Mas ele não alivia. Ele chega junto. Olha aqui. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, esses somos nós que ele está falando. Nós que ainda não assumimos a responsabilidade de espíritos eternos e de que a consequência de tudo que nós faremos, nós responderemos. Se a gente tivesse adquirido essa consciência plenamente, a gente não estava aqui chafurdando na terra, que é como estamos. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional. Ele nos coloca como semi-racionais, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, só que aí vem a benevolência de Emmanuel. Então, primeiro ele mostra a dificuldade, depois ele mostra o caminho. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, quando a pessoa desperta para essa necessidade de encontrar paz interior, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. E descobrindo a cruz, o que ele faz? A carrega. E dá conta dela. E é importantíssimo que a gente tenha essa compreensão.
do porquê sofremos. Então tem um experimento que eu uso de exemplo nesses casos, que são de ratinhos. Coloque numa gaiola aqueles ratinhos de experimento, com 2 botões na gaiola. O primeiro botão dá um choque, mas é um choque daquele de atordoar, de deixar ele meio estateladinho ali no chão, não mata, mas dá um susto bom. E o segundo botão tem comida. Quando ele experimenta o primeiro e leva aquele choque violento, na segunda vez que ele vai chegar perto dos 2 botões, ele vai apertar o primeiro botão de novo ou não? Sim ou não? Não, claro que não. Ele vai tentar o segundo. E ele aperta o segundo botão e vem comida. Nunca mais ele vai apertar o botão do choque. Nunca mais. Concordam? Isso é dos seres da natureza. Aí você um dia modifica esse botão. E você coloca um único botão. E quando ele vai apertar, obviamente. Curioso do jeito que é, nós também apertaríamos. Falou, ixi, e agora? O que ficou? Ficou o botão do choque ou ficou o botão da comida? Você aperta, você leva um choque. E depois vem a comida. Em seguida. Respondam para mim, esse ratinho vai morrer de fome, sim ou não? Não. Ele entendeu que a dor é necessária para a sua sobrevivência. Ele não vai morrer de fome. Vai demorar. Ele não vai apertar com tanta frequência quanto ele apertava o de comida, mas quando a fome bater, ele fala, eu vou levar um choquinho, mas eu sei que depois tem comida. É assim que nós temos que encarar as nossas dificuldades. Elas são degraus do nosso aperfeiçoamento. Não conseguimos evitá-las, porque não conseguimos aprender sem elas. Não conseguimos aprender sem elas. E então, já entendemos que a dor é necessária. Agora temos 2 coisas. Quando sofrermos, qual é a causa desse sofrimento? Então, primeiro veremos que temos causas atuais nessa vida e temos causas anteriores. Então vamos ver o que Allan Kardec fala sobre causas atuais das aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, originam-se de 2 fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Que é importante que saibamos. Umas dessas dificuldades têm causa na vida presente. Outras têm causa em vida passada. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Por que é fundamental entendermos que há causas atuais de aflições? Porque espíritas têm, quando entendem e analisam a doutrina de uma forma equivocada, tem a mania de achar que tudo que se sofre foi angariado de vida passada. É um erro pensar isso. Há sofrimentos que temos hoje
cuja origem está em vidas passadas? Sim ou não? Sim. O nome disso é expiação. Quando cometemos erros em vidas anteriores e a retratação desse erro vem agora. Isso existe? Sim. Mas não é tudo. Não são todos os sofrimentos que temos na vida que têm origem em vidas anteriores. Tem coisa que a gente sofre hoje com o que a gente fez ontem, hoje de manhã, mês passado. Aí eu coloquei nomes de problemas que a gente tem comumente e depois eu trago a frase do Allan Kardec para falar sobre isso. Temos problemas financeiros? A gente tem problema financeiro na vida? Olha o que Allan Kardec fala. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas pessoas vocês conhecem que reclamam da vida financeira que têm, mas não fecham a torneira financeira? Continuam gastando, comprando, renovando para motivar desejos comerciais, a inveja, a ambição. Quantos? Aí ele reclama que a vida financeira está ruim. Meu querido, corta esses cartãozinhos de crédito seu aí, para de gastar um pouco, que uma hora resolve. É uma balança matemática. Então, qual é a culpa de sofrimento? Então ele fala assim, acho que eu estou sofrendo nessa vida, porque na outra vida eu não soube administrar o dinheiro. Não, você não está sabendo até agora. Não está sabendo até agora. Vamos lá. Temos problemas no casamento? Eu não. Minha mulher está ali, ó. Ela já fez assim, ó. Falei, tem problema no casamento, ela fez assim, ó. Há problemas no casamento? Fora o meu não tem. Sim, olha só o que ele fala. Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Aí reclama que o casamento está ruim. Casou por interesse, casou porque achou. Foi só os olhos. Vamos lá. Temos problemas com nossos filhos? Dificuldades a vencer? Sim. Olha o que Allan Kardec fala. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Então, não deixaram de cultivar essas coisas ruins, deixaram crescer. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão dos filhos. Meu filho me abandonou, mas você nunca passou o valor de família. Você nunca passou o valor de família. Ah, mas eu não estava lá porque eu tinha que trabalhar para dar o sustento. Bom, foi uma escolha. Foi uma escolha. Você plantou uma semente, você vai colher aquela semente. Não tem jeito de colher outra. A vida não está mais como você gostaria? A gente perde o sentido da vida? A gente perde essa vontade de viver? A dor parece muito grande? Olha o que Allan Kardec fala.
Interroguem friamente suas consciências. Todos aqueles que são feridos pelas vicissitudes e decepções da vida. Então você está desanimadão, o negócio não está muito bem, olha para dentro de si mesmo, checa a sua consciência, e ele fala o seguinte: remontem passo a passo a origem dos males que hoje os torturam. Aquilo que você está sofrendo hoje, vai lá no histórico. Como surgiu isso, essa dor? E verifiquem se, na maioria das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Então, em grande parte das vezes, quem é o autor do nosso sofrimento, senão nós mesmos? Nosso sofrimento é um resultado das nossas escolhas. Então, quem que ele vai responsabilizar? Senão ele mesmo. É muito mais fácil, e isso acontece, quando vem um sofrimento e ele descobre que a origem é dele, é muito mais fácil ele falar assim: ah, eu sou um azarado na vida. A providência me desamparou. Eu não tenho sorte. Tudo comigo dá errado. Como se ele fosse um abandonado da benevolência divina. O que a gente faz aqui, a consequência vem agora mesmo. A consequência chega nesse mesmo momento. A pessoa que tem orgulho, egoísmo, pensem nisso que eu vou perguntar. Quem tem dentro de si orgulho, egoísmo, ciúmes, inveja, raiva, intolerância, impaciência? Essas dificuldades todas de comportamento, Deus pôs dentro de nós? Nós somos orgulhosos porque Deus colocou o orgulho dentro de nós e nós estamos sendo orgulhosos? Não, somos orgulhosos porque estamos com um olhar muito para nós. Somos egoístas porque olhamos para nós ao invés de olhar para os outros. O que a gente faz para combater o orgulho e o egoísmo? Tem um remédio. Tem um remédio que é um slogan da doutrina espírita, que combatem imediatamente o orgulho e o egoísmo, porque eles estão dentro de nós. O orgulho e o egoísmo estão dentro de nós. Sabe como que você combate esses dois? Com uma palavra: caridade. A caridade pura e desinteressada é o antiveneno, é o antídoto do orgulho e do egoísmo. Quem pratica a caridade pura, sem interesse, está abrindo mão do orgulho e egoísmo. Então, tudo isso que eu falei, orgulho, egoísmo, raiva, inveja, ciúmes, intolerância, tudo isso são coisas que nós escolhemos. São atitudes que nós escolhemos. Quem tem isso tudo dentro de si, é feliz? Tem jeito de ter felicidade quando o ciúmes toma a tua razão? Quando a inveja te consome todos os recursos? Tem jeito de ser feliz? De ter paz de espírito? Não tem como. Então, a consequência do orgulho, do egoísmo, da inveja, da raiva, de tudo isso, é uma vida de aflições. É uma vida de aflições. Então essas são as causas
atuais, quando nós sofremos por conta das decisões que tomamos diariamente, por conta do nosso caráter, por conta do que fazemos. Mas, e quando a gente está agindo bem, quase que a vida inteira, e mesmo assim tem sofrimento? Você fala, mas eu não estou procurando isso. Tudo isso que você está falando, eu estou tentando evitar, Renato. Eu não estou agindo dessa forma, eu estou plantando bem. Mas eu ainda sofro. Aí a nossa doutrina esclarece dizendo o seguinte: meu irmão, você está nessa seara faz tempo. E às vezes você pode estar apenas colhendo aquilo que você plantou em outra situação, em outra vida. É impossível explicar isso sem o entendimento da reencarnação. Então tem coisas que nós fazemos em uma vida inteira de coisas precipitadas e erradas que não dá tempo de colher nessa vida. Não dá tempo de colher os erros que nós cometemos. Aí fica para outra. Aí a pessoa chega e se arrepende e começa outra vida agindo corretamente, mas vem com sofrimento. Vem com sofrimento. O que pode ser isso? Rescaldo do que ficou. E isso às vezes gera revolta nos que estão se esforçando no caminho do bem e que estão um pouco apavorados para conseguir resultado. Vocês já viram pessoas que têm uma vida completa de coisas erradas, de escolhas erradas, de fazer o mal para os outros e sempre se dão bem? Financeiramente, conseguem, conquistam, fazem, mas fazem de forma ilícita, enganando, dando tombo nas pessoas, com corrupção, com um monte de coisas erradas, e nunca se dão mal. Sempre as coisas dão certo, nunca são pegos, sempre estão bem. Tem uma hora que você chega e fala assim: ô, pessoal aí de cima, vocês estão assistindo o jornal esses dias ou não? Que acho que tem um pessoal aí que está na hora de começar a ação e reação com eles. Não está na hora? Quem somos nós, grandes juízes, julgadores, para falar um negócio desse? Às vezes a espiritualidade permite que essas pessoas continuem para testar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão, a nossa indulgência. Reconhecer os erros dos outros e falar: irmão, espero que a luz ainda chegue na sua vida. Só que é o seguinte: então nós já descobrimos que tem coisa que a gente sofre que é consequência dessa vida aqui, que a gente planta e colhe imediatamente. Tem coisa que a gente sofre porque a gente errou na vida passada e está sofrendo agora. Isso resume todos os sofrimentos da vida possíveis? Faltou um para a gente falar sobre ele. Tem outros também, tem os missionários, mas vamos deixar isso para um outro capítulo. Mas para entender esse ciclo, falta a gente entender a diferença de provas e de expiações. Allan Kardec, olha como ele é claro nisso que ele vai falar. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Então pode ter sofrimento que temos aqui que nem são causas atuais, nem são causas anteriores. Ué, então o que é?
Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Provas que temos que passar porque estamos num processo evolutivo. Assim, guardem essa diquinha que Allan Kardec nos coloca. A expiação sempre serve de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Olha que claro que foi isso, gente. Então tem sofrimento que teremos apenas pelo fato de estarmos no processo evolutivo. Como as provas que todos os alunos têm que passar numa sala de aula. Tem que provar que está bem com aquele conhecimento. Temos que demonstrar que estamos bem. Por que a gente tem que... Qual que é a motivação, então, que eu peço para vocês? Esse é o motivo que esse é o que eu mais gostaria que fosse disponível de conhecimento. Para as pessoas que já se consideram, já se enxergam como espírito imortal, e que se reconhecem no processo do progresso. Se nós já conseguimos fazer isso, a gente tem que se atentar por isso. Para isso que eu vou falar agora. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Assim até no nosso organismo. Uma febrinha, um antitérmico, às vezes um banho passa. Uma infecção grave, um remédio mais severo. Aquele, pois, que muito sofre, então se a medicação está pesada é porque a doença é grave. Então quem sofre muito deve reconhecer que estava com muito para expiar ou para provar. E deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura, pois, segundo Maria para Chico, tudo passa. Tudo passa. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. O que é tornar proveitoso um sofrimento? Nós nunca devemos buscar o sofrimento. Nós não fazemos isso. Um rato não fez isso no experimento. Dor, alimento, sempre ele vai para o alimento. Imagine nós com razão, com consciência, com bom senso, com inteligência. Nós nunca buscaremos o sofrimento, nunca devemos buscá-lo. Ah, minha saúde física está muito bem, vou me jogar na parede e ver se eu arrebento uns ossos para sofrer um pouquinho. Não existe isso. Mas se o sofrimento chega, entenda o fator pedagógico que você tem que ter sobre ele. Leia o que você tem que aprender com isso. Porque senão, 3 pontinhos, através da resignação, torne proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, senão, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Não passou bem por isso? Sofreu e não aprendeu? O que vai ter que acontecer de novo? Sofrimento. Sofrimento. Tem aquela questão do aprendizado pelos líquidos, né? 3 líquidos que você aprende. O primeiro e o mais fácil deles é o suor. Trabalhe e aprenda.
O segundo deles é a lágrima. E o terceiro é sangue, metaforicamente, dizendo do grau de sofrimento que a gente pode ir optando. Com trabalho não aprendeu? Com dor não aprendeu? Vai custar mais caro. Vai custar mais caro. Mas muito bem. Chega. Vamos para as boas notícias? Ufa, né? Quanto sofrimento. Não podemos nos esquecer de que temos um Deus infinitamente bom. E infinitamente justo. Mas infinitamente benevolente. Que sempre nos ajudará quando estivermos em sofrimento. Se você pedir para Ele retirar o sofrimento da sua vida, como um passe de mágica, Ele vai falar: meu filho, faltou aprender ainda. Mas como um bom pai que é, se você pedir forças para aprender, lucidez para compreender, discernimento para poder agir, você acha que Ele vai te dar tudo isso? Vai te reforçar nisso? Vai. Então, de tempos em tempos, Ele nos traz consoladores, para que a gente possa aliviar essa dor. Moisés veio apresentando Deus e suas leis maiores, tentando romper um pouco da barbárie que tinha naquela época. Aí depois Jesus vem dizendo: o amor é a resposta de tudo. E depois de um tempo, o Consolador prometido, o Espiritismo, que nos dá luz, nos dá entendimento, nos faz entender o porquê das coisas. Mas acho que no século passado, Deus falou o seguinte: meu filho, Jesus, que está cuidando desse planetinha lindo, azul, acho que está precisando de consolo de novo. Vamos mandar um anjo. Ele mandou que nascesse um anjo nas terras de Minas Gerais. Esse anjo escreveu mais de 450 livros que consolam, que nos dão entendimento. Esse anjo escreveu milhares e milhares de cartas psicografadas, dando consolo para as aflições. Porque tem pessoas que buscaram Chico Xavier como a última das suas esperanças, de ter um consolo na vida para os sofrimentos que tanto os angustiavam. Às vezes, é um dos livros dele que dá consolo à vida de alguém. Às vezes foi uma carta psicografada. Às vezes um aperto de mão foi suficiente. Às vezes só a proximidade com o Chico já dava o consolo que a pessoa precisava. E para a gente ver como que esse consolo chegava na vida das pessoas através desse obreiro incansável, eu trago uma história para vocês, narrada por uma mãe que passou, por uma mulher que passou por uma dificuldade e uma dor. E ela diz o seguinte: há muitos anos sofri o maior golpe de minha vida. Eu tinha uma verdadeira adoração pela minha mãe. Nossa afinidade era muito grande. A sua maior característica física eram olhos azuis, enormes, brilhantes e lindos. Obrigado, diretor, pela música de fundo aí.
E esses olhos azuis sempre refletiram toda a sua bondade. Na manhã daquele dia fatídico, eu estava fazendo uma madeira para o meu filho caçula, quando de repente meu sobrinho mais velho, que morava com minha mãe, rompe minha casa, entra desesperado, pois eram próximas, e diz: tia, a vovó está morrendo. Sem acreditar muito, pois na tarde do dia anterior ela tinha passado comigo e estava bem. Então corri imediatamente até sua casa, que era perto, mas já a encontrei sem fala, deitada na cama. Peguei-a nos braços e, chegando na calçada, pedi a um vizinho que ia passando de carro que, pelo amor de Deus, nos levasse para o hospital. No banco de trás do seu carro, eu sentia que todo mundo desabava sobre mim. Minha santa mãe, com seus lindos olhos azuis, me fitava com todo o carinho que lhe era peculiar. Eu, em desespero, passava a mão em sua cabeça e rezava. De repente, ela estremeceu. E aquela luz tão forte que emanava de seus olhos azuis desapareceu. Os olhos ficaram opacos e sem vida. Minha adorada mãe acabara de desencarnar em meus braços. Entrei em desespero e nada mais fiz conscientemente. Disseram-me depois que na hora do sepultamento tiveram que me tirar à força de cima do caixão. Sofri demais, não conseguia mais tirar da minha mente os seus olhos opacos, sem aquele brilho que tantos embelezava. Com o passar do tempo, lendo muitas obras espíritas e cuidando de meu amado pai, que depois de 3 anos de sofrimento no leito, também retornou ao além, pude ter outra visão do mundo e das pessoas, e principalmente da morte. Porém, persisti em minha lembrança sofrida dos olhos sem vida e opacos da minha mãe. Os olhos azuis que perderam o brilho não saíam da minha cabeça. Eu acalentava o sonho de um dia ver o médium Chico Xavier. E há alguns anos, 10 anos depois do desenlace da minha adorada mãe, fui surpreendida com um telefonema de uma amiga, dizendo que o Chico estava na minha cidade e que estaria numa colônia de atendimento às 13 horas para receber as pessoas. Fiquei muito feliz e pensei, hoje vou realizar o meu sonho de vê-lo, pelo menos de longe. Troquei rapidamente de roupa e, ao sair de casa, senti um desejo incontrolável de pegar uma florzinha do pé de manacá que minha mãe adorava e que ela havia plantado para mim. Peguei a florzinha e, fechando-a na mão, dirigi-me à colônia. Ao ver Chico Xavier passando por mim, fui invadida por uma forte emoção e senti um desejo muito grande de falar com ele. Vi que ele se sentou em uma cadeira e as pessoas, que eram muitas, formavam uma fila para cumprimentá-lo. Entrei nessa fila, aguardei e sentia que a flor estava em minha mão. E eu conservava fechada. Algo me dizia que eu deveria continuar assim. O Chico estendia a mão para cumprimentar um por um. Sempre estendia a sua mão. Quando chegou a minha vez, para meu espanto, ele abaixou a cabeça e estendeu a mão com a palma para cima, como se esperasse receber alguma coisa. Eu imediatamente, sem saber porquê, coloquei em sua mão a florzinha de manacá, que só eu sabia que estava fechada em minha mão. Ele, ainda de cabeça baixa, pega a flor e guarda no bolso de dentro do seu paletó. Só aí, ele levantou a cabeça e me encarou. Eu senti uma grande emoção. Meu rosto estava banhado de lágrimas.
Queria dizer alguma coisa, mas não conseguia. Não saía uma palavra. Então ele me disse: minha filha, os olhos dela brilham mais que a água marinha mais pura que possa existir neste planeta. E olhava para o meu lado como se visse alguém. Eu, que já estava totalmente embargada pela emoção, entendi que ele estava vendo minha adorada mãe, ali do meu lado, mais viva do que nunca, e que seus olhos opacos e sem vida, cuja lembrança tanto me doía e fazia sofrer, já não existiam mais. Dominada pela emoção, afastei-me daquele santo homem sem dizer uma palavra, mas com a certeza de que minha mãe estava bem e que seus olhos azuis brilhavam ainda mais do que antes. Que a luz do entendimento e do consolo repousem sobre todas as aflições de vocês. Muito obrigado, um bom domingo a todos. E que brilhe a vossa luz. Renato. Obrigado. Então, que façamos brilhar a luz da verdade, a luz do amor, a luz da fé, da confiança, da paz, em nossa razão, orientando as nossas emoções e as nossas atitudes. Neste paraíso, cujo valor conseguimos inverter a cada momento, deixando passar as santas oportunidades de vivenciar o amor e construir a nossa própria felicidade. Pois que possamos, Senhor, diante destas lições da vida, reorganizar as nossas orientações, a nossa vontade, para transformar em labor, em amor, cada uma das nossas aflições, reparando-as com responsabilidade e respeito, e respeitando aqueles que nos trouxerem as suas dores. Fortalece-nos neste objetivo, nesta vontade de servir por amor sempre, e que se cumpra a vontade de Deus. E que assim seja. Em sequência nós teremos os passes, os programas voluntários, se aproximarem do trabalho. E só quero reforçar, que lá na nossa livraria encontram, além dos e-mails e outras publicações também, as últimas agendas ainda disponíveis com preço muito especial. A todos, muita paz, boa semana e que Deus nos abençoe e nos fortaleça a nossa jornada. Isso.